Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, Mineiro, e tenho aqui comigo meu grande amigo Gustavo, fundador da Métricas Boss. Velho, brigadaço por pegar um avião e vir aqui pra gente conversar, pô, muito foda. Eu fiz um curso de milha aí. Tá funcionando bem? Tá funcionando bem. Então tá bom. Vim com milha, tá de boa. Muito show. Cara, brigadaço mesmo aí pelo seu tempo. Vamos lá, como você já escuta aqui também, já sabe o Play, né? Deixa eu agradecer aqui os nossos patrocinadores antes. Com a gente aqui tá desde o início, né? Desde a primeira temporada o Super Coffee com a gente. Mantém a gente aí ligado, seja para trabalhar, para atividade física, dia de semana, final de semana. Recentemente eles até lançaram um plano de assinatura lá, que tá bem legal. E aí uma experiência diferente, também sempre com brinde, aí tem alguma coisa com frete, enfim, eles tem o game todo deles lá. A gente recomenda pra caramba e a gente é consumidor mesmo, tá? O segundo é aqui onde a gente está no escritório agora, né, da Swile, que era a antiga Vi Benefícios, que é uma experiência aí de benefícios corporativos que Brasil e França já tem mais de 100 mil empresas que contrata. Por fim, a gente tem aqui não é um patrocinador, mas é o nosso próprio Jabá, né, que é a plataforma do GLA. Vamos fazer o Jabá de vocês aí também, que é a plataforma do GLA. Então, é uma plataforma onde a gente reúne todo o nosso conteúdo lá de uma forma extremamente democrática, barata, acessível. Então, tem aula com especialista, tem os nossos cursos, tem comunidade, tem os Gringo Talks, que a gente entrevistando gente aí do mundo inteiro, trazendo conhecimento de fora aqui para dentro. Tudo muito acessível, muito baratinho, muito intuitivo. Então, tem os extras do podcast aqui também. Sempre tem uma ou duas perguntinhas extras que a gente faz. Tá lá na plataforma também, beleza? E por fim aqui um agradecimento ao Olá Podcasts, que também cuida aí da nossa infodistribuição do Deep Growth desde a primeira temporada. Vamos lá? Bora. Agradecimentos feitos. Cara, deixa eu até dar um disclaimer aí pra galera, né? Que a Métricas Boss... Quanto que a gente se conheceu? Deve ter uns 5, 6 anos, né? 6 anos, né? E desde então, assim, pra mim, sempre... Pô, Gustavo sempre foi o meu guru ali de tretas relacionadas ao Web Analytics, né? Então a gente, já fez várias coisas juntos, vamos fazer muito mais aí, certamente. E eu quero bater um papo aí, não só sobre a parte muito técnica de Web Analytics, porque eu acho que tem muito conteúdo sobre isso e a gente vai falar disso também. Mas eu acho que muito sobre, cara, importância, os problemas, onde que as pessoas e as empresas falham. Geralmente a galera só vai dar atenção para isso quando já tá tudo cagado e aí é tarde demais e tal. Então vamos falar bastante disso, mas explica um pouquinho antes o que é a Métricas Boss, o que vocês fazem, até clientes de vocês, tipos de projetos vocês fazem. Vou dar primeiro aqui um salve pro Josean aí, da Cafeína Army, que é nosso cliente também. Aí, ó, cara, vira uma panela. Vira uma patotinha. É nosso cliente, dá patrocínio do nosso podcast, então tá de boa, né? Boa, então, é isso aí. Dá um salve aqui. E os dois são meus mentorados também, então tá tudo mesmo pagode. Todo mundo mesmo pagode, boa. Cara, a Métricas Boss surgiu há 7 anos, né, Mineiro? A gente, na realidade, eu trabalhei desde os 16 anos com e-commerce, digital e tal. E há 7 anos atrás eu montei um blog, pedi demissão de uma empresa que eu estava, montei um blog para falar sobre isso de uma forma que não fosse uma forma tão técnica e também tivesse conteúdo em português. A verdade é que eu aprendi na marra ali, lendo o livro em inglês, aprendendo o inglês de videogame e tal, né? Lendo, estudando nesse sentido. E, cara, chegou um momento que eu falei assim, poxa, eu não vou fazer o complexo vira-lata, né? Reclamei o tempo todo que não tinha, agora que eu me sinto apto a dar aula sobre isso, palestrar sobre isso, deixa eu fazer alguma coisa diferente aqui, né? Vou começar a escrever do meu jeito, cara. Um belo dia, comprei domínio, Métricas Boss. O meu sócio hoje, o Luciano, me ajudou no servidor, eu comprei template de WordPress, montei o blog, escrevi 10 artigos num dia, botei ali e comecei a publicar em comunidade do Facebook os artigos. Cara, da noite pro dia tinha 30 mil acessos no blog. É uma demanda reprimidaça, né? 90% orgânico, tipo, surreal. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Não é nem a comunidade do Facebook que tá me trazendo retorno. Quem tá me trazendo retorno é o próprio Google orgânico ali, né? Cara, eu não tinha intuito algum de montar a empresa. Já tinha tentado empreender 5 vezes antes e tinha quebrado. Já começou a chegar contato ali, perguntando se aquilo que a gente falava, a gente também executava. Sim. A gente era eu até então, porque o Luciano, meu sócio ali, ele ainda estava na outra empresa. Mas uma quebrada de galho. Quebrando uma coisa ou outra, cara, da noite pro dia, assim, Mineiro, tava atendendo 12 clientes.
sozinho. Aí eu falei, Luciano, acho que chegou o momento de você pedir demissão aí, vir pra cá e a gente começar a contratar. Mas desculpa, o que era nesse momento atender os clientes? O que isso significava? Então, o que era isso, atender os clientes? Cagada de tagueamento, ponto. Então, acho que mais de 90% da demanda que chega pra gente são pessoas falando que não confiam nos dados da ferramenta que analisa. Perfeito. Seja o Google Analytics, seja o Mixpanel, mas aí eu vou dizer que quase 100% é Google Analytics nesse momento. Então, as pessoas não confiam. E aí a gente vai falar um pouco dos problemas aqui que acontecem no mercado. Um desses é uma falta de confiança nos dados e falta de alguém que seja o pai e a mãe daquele produto ali, né? Que não existe nas empresas, na sua maioria. Sim. Então as pessoas não confiavam nos dados e queriam ter relatórios, queriam ter informações que não tinham. Perguntava se a gente executava. Foi até aí que surgiu o produto que a gente chama aqui de auditoria. Olha, eu posso auditar os seus dados, entender tudo que está errado, tudo que está certo e aplicar as devidas melhorias para sair desse trabalho com você confiando nos seus dados. E aí dali em diante você dá manutenção, porque se você não der manutenção vai ficar cagado de novo. Então, isso era atender os nossos clientes. Então a gente chegou a viajar para Indaiatuba, interior aqui de São Paulo, viajamos para Floripa, viajamos para Minas, para atender realmente cliente em loco aqui em São Paulo. Também a gente atendeu o Lollapalooza, por exemplo, ficamos 5 dias antes do lançamento do evento. Que beleza, fazendo toda a parada. Aí quando abriu o lançamento de vender, o Lollapalooza estava todo tagueado. Então a gente ficou 5 dias aqui dentro da Ticket for Fun, fazendo todo esse tagueamento, começando a gerir. Mas até então era eu e o Luciano. E aí, da noite pro dia, a gente viu que a gente tinha que ter uma previsibilidade. Não posso ficar só na auditoria aqui. Se a gente quer crescer, se a gente quer escalar, a gente tem que ter um produto que nos permita ter isso. Porque a auditoria tem início, meio e fim. Acabou, vai embora. Exatamente. Né? E aí começou a surgir uma demanda de clientes, né? Falando, cara, vocês têm algum tipo de suporte? Que vocês me entregaram a auditoria, mas eu não tenho ninguém aqui. Se vocês não derem andamento, a gente não vai fazer. E eu tenho uma posição contrária ao mercado de analytics. O mercado de analytics vai muito para a área... Toda vez que você procurar sobre dados, vão falar sobre você coletar dados, sobre você fazer um data lake, vão falar sobre você fazer machine learning, vão falar sobre você ser data science. Ninguém fala de negócio. Só falam da parte técnica. Perfeito. E eu tenho uma visão contrária. Eu acho que a parte técnica ela é importante para o início. E para se manter. Mas se eu não fizer nada com isso depois, não adiantou de nada. Essa galera tratar o dado, deixar o dado correto ali, você não vai fazer nada com isso. Esse é o problema. Então eu sempre tive essa posição ao contrário, assim, olha, a parte técnica eu faço. Mas eu não sou uma empresa de suporte, eu não sou uma fábrica de pão, eu não sou uma empresa de software. Para você ficar, sei lá, um suporte a e-commerce aí, você vai me pagar um FII mensal e toda vez que der alguma cagada, alguma atualização, você me paga. Na verdade, eu tenho uma consultoria, daí surgiu o produto consultoria, ela custa tanto por mês, você tem direito a isso, isso e isso, e o suporte é ilimitado. E todo mundo ficava maluco, nossa, suporte ilimitado. Eu quero isso. Só que ninguém usa suporte, a verdade seja dita. Porque ninguém tem maturidade do outro lado de ficar me demandando as coisas que estão erradas. E geralmente o suporte ele vem quando as coisas estão dando errado. Exato. Então se você faz um trabalho para dar certo... Exato. Não, e do outro lado eu não tenho necessariamente maturidade analítica do meu cliente e também tempo dele de ficar pensando no que quer de resposta. Você tem que ter alguém proativo, né? Então a proatividade é minha, da minha empresa, da Métricas Boss. Então a gente passa a ser proativo para esse cliente ali, para que nós sejamos o braço dele da parte de analytics, seja web ou seja app. Pronto. Então você me contrata aqui, você me paga um FII fixo, eu tenho suporte limitado, mas ó, você vai ter reunião com o meu time de tanto tempo, você vai ter, os planos variam de acordo com quantas reuniões você quer ter, papapá, e nesse sentido a gente começou a ter de fato a nossa escala ali. Realmente a gente conseguir botar a meta de quanto que a gente quer ter por ano. Que é uma receita recorrente. Né? Exatamente. Que era o que eu precisava ter. Então a gente não tinha. Então, dali a gente começou a ter esses dois produtos. Que seria a auditoria, beleza. Tem muita gente que acaba contratando a gente para isso, porque vai ter um time interno, outro aqui que vai tocar depois. E tem muita gente que acaba contratando a gente para ser consultor mesmo. Então a gente tem aí há pelo menos 5 anos clientes. Mesmo cliente há 5 anos com a gente. E a gente atende hoje Domino's Pizza, Ortobon, Sou Barato, que é no grupo B2W. A gente atende, que mais, cara? Pô, Madrugão, Cafeinarme, que é o Super Coffee. A gente atende a Médicos Sem Fronteiras, a Teto Brasil. E Teto Brasil e Médicos Sem Fronteiras a gente atende pro bono, inclusive. A gente não cobra deles por conta disso, mas a gente atende, assim, foram mais de 3 mil projetos nesses 7 anos. Caramba. É muita coisa. E a pergunta que não quer calar, tava tudo cagado lá na cafeína quando vocês chegaram? Não, o Josiane tá fazendo... A gente trocou uma boa ideia lá. O Josiane e o Vitor. E na realidade a gente ainda não começou a auditoria, né? Vai começar agora, mas não tava cagado não. Ele tava com algumas dúvidas ali que ele queria ter resposta e a gente vai ajudar a conquistar essas respostas aí. É que eles também estavam... Eu não sei como é que tá agora, mas eles estavam numa linha de trocar tecnologia lá, né? Então, a gente tá conversando sobre isso também. Então, impacta muito esse negócio, Total. né? Total.
Boa. Cara, aí é bem curioso ter falado disso, porque quando eu vou conversar com muitas empresas também, e eu acho que você sabe disso, né? O meu grande método no fim do dia é exatamente assim, é de chegar e antes de sair, né? Eu não quero pagar de gênio das ideias, né? Então, cara, não quero. A primeira coisa que eu faço é, vamos entender como que estão as coisas, né? Vamos olhar uma foto ali da empresa, vamos olhar os dados e tal. E ter os dados, assim, vamos lá. Tem duas situações que elas são muito problemáticas. Uma, ela é claramente problemática, que é a ideia de você não ter os dados. Eu não tenho uma estrutura, eu não coleto isso. Isso é muito óbvio que tem um problema. Tá bom. Só que tem um outro problema, que tem muito a ver com o que você falou, que talvez seja maior que esse, que é ter os dados mal estruturados, coletados, feitos e tal, e a partir daí começar a tomar a decisão errada, achando que você tá abalando, né? Então, de cara, assim, e aí bate bem com isso que você falou, exatamente, né? A pessoa não confia no dado. E isso eu acho que é o maior risco que você tem, né? Coisa. Porque você vê o número, mas, né, enfim. O que você... vamos entrar nesse segundo bloco, assim, porque se você nem coleta o dado, você já sabe o que você tem que fazer. Tem que começar direito, mas quando a gente olha para essas empresas, então, que coletam, e aí eu coleto errado, estou inseguro e tal, o que você vê que são os maiores problemas, ou que as empresas acabam cometendo, né, erros cometem, os problemas que geram, e um pouco da consequência desse negócio. Boa. E aí, só para complementar a pergunta, por que eu quis trazer isso? Porque hoje, para mim, e para todo mundo que passa, né, lá na mentoria do GLA, é muito óbvio o ROI do dado. O ROI de uma boa estrutura e tal. De boas leituras, boas análises e tal. E muitas vezes a empresa fica nisso, de querer economizar, porque às vezes não vê exatamente. Todo mundo fala que é data-driven, mas não investe quinhentão no mês para fazer um trabalho decente, né? Então, muito que eu queria era tanto apontar para as empresas o que são erros comuns, mas também as consequências desse negócio. Porque é aí que eu acho que a gente bota o dedo na ferida para eu criar uma urgência para resolver. Eu acho que tem... No que você falou, assim, eu acho que pior do que não tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em dados errados. Exato. É melhor que você não tome decisão, que você não tem dados, você vai no teu feeling aí e segue o fluxo, do que você analisar o dado e tomar a decisão errada. Então, acho que um primeiro problema, assim, e tentando entrar... Eu gosto muito de trazer esses problemas aqui, Mineiro, no sentido mais lúdico de organização. Tá. E acho que o primeiro ponto de tudo isso é a empresa, ao lançar o seu site, lançar o seu app, não fazer o que eu chamo de plano de mensuração. O nome pode ser bonitinho e tal, mas basicamente, cara, quando você lança o site, você sabe o que você espera dele. Sim. Ponto. É nesse momento que você está desenvolvendo o teu site, é que você deveria estar pensando o que você quer responder. Para você entender que tecnologia vai te atender. Para com isso, você, no momento que ainda está desenvolvendo, ir implementando as coisas. No day one, quando o negócio surgir, você tem o dado sendo computado para que você tenha respostas. E aí pode ser tanto site quanto produto. Site, produto, loja física, não importa. Perfeito. Qualquer coisa. Se você tiver um plano de mensuração, é simples. E as pessoas não fazem, cara. Não fazem. Hoje, quando se fala de app, você vive bem na Singu isso também, se você não tivesse experiência antes ali um pouquinho de dados, você tá ferrado. Porque hoje, quando se fala de app, o mundo é outro. É outro jogo. Então, o problema que eu vejo hoje é a falta do plano de mensuração. Ponto. O que seria um plano de mensuração, então? Conforme eu estou pensando no meu negócio, desenvolvendo meu site, meu app, meu produto, minha loja, um tanto faz, o que eu quero saber de informação? Ao longo eu tenho daquele informações processo, básicas. Beleza. É um e-commerce, quero saber receita, taxa de conversão, ticket médio, beleza? Meu produto, eu quero saber o meu churn, eu quero saber qual é o meu lifetime value, beleza, você tem informações básicas. Agora, quais são as respostas de negócio que você precisa ter? O que você quer entender? Você quer entender quanto tempo leva o usuário a assinar o GLA? Quantas visitas essa pessoa faz até tomar a decisão de assinar? Quando ela assina o anual e quanto tempo que ela demora? Qual o momento certo de eu conversar com essa pessoa para já falar dela sobre a renovação? São perguntas que você tem que fazer na sua cabeça para você, primeiro, agora com essas perguntas, você entender que ferramenta vai me ajudar a medir isso. Aí você escolhe a ferramenta. Agora que você escolhe a ferramenta, como é que eu implemento as coisas na ferramenta para que essas respostas venham fáceis para mim? Esse é o ponto. O problema é que ninguém faz isso. As pessoas... Isso é um ônus
O Google Analytics é a ferramenta mais usada, ele tem um ônus e um bônus. Qual o bônus? Cara, a ferramenta é gratuita, qualquer pessoa que tem 5 visitas no mês consegue analisar dado. Ponto. Isso é um puta bônus. Qual o ônus? Fez todo mundo ficar preguiçoso. Por quê? Porque a ferramenta, com uma simples implementação, que ela é a tag mais básica, que é de page view, que você instala em todas as páginas, ele te dá 80% de relatório pronto. 80%. Então as pessoas olham e falam assim, pra que eu vou me preocupar? Sim, é só instalar essa tagzinha que tem um monte de dado lá dentro. É mágico, né? É mágico. Mas quando abre os dados ali, abre as ferramentas, abre os relatórios e fala, o que eu faço com isso? Porque a premissa errada é as pessoas abrirem ferramenta para saber o que está acontecendo. Se você não sabe o que quer, você não vai ficar perdido nas ferramentas. Sim. Então a maioria das pessoas que eu converso, empresas, pessoas que estão entrando no mercado, tanto faz, que falam assim, pô, Google Analytics ou Analytics é muito difícil. É difícil porque você não sabe o que você quer. Se soubesse o que você quer, você abriria a ferramenta, ela é super intuitiva. Tem um nome do relatório que você quer encontrar lá dentro com a informação que você quer. O problema é que você não fez antes o mínimo e o básico, que é o que eu quero saber. Que informação é pertinente para o meu negócio. Então, acho que a primeira de tudo não importa produto, app, site, loja, qualquer coisa. Fazer um plano de mensuração. E assim, o que é um pouco da consequência inevitável desse negócio, né? Beleza, tô tocando terror e aí geralmente é isso. Tô com pressa, quero botar coisa na rua, não sei o que, faço de qualquer jeito e boa. Qual que é a consequência desse negócio? E meio que assim, o que uma pessoa que já está nesse estágio aqui de... Beleza, já não comecei certo, talvez na próxima eu comece. Mas agora, o que dá pra fazer nesse sentido, sabe? Cara, então acho que o primeiro passo é você entender do teu negócio que tipo de resposta você quer mesmo. Porque mesmo que você não tenha implementado, você não vai ter dados retroativos. Sim, mas você vai ter dado daqui pra frente. Então, essa é a primeira ponta aqui. Qual a consequência que a gente tem quando a gente não faz algo desse tipo? Porque a verdade, né, pelo que eu vivo aí no mercado há um tempo, as pessoas são data-driven quando são convenientes. Se o dado é inconveniente, eu vou duvidar desse dado. Sim, então o dado vai a favor da minha posição, porra, a ferramenta está funcionando, está super de boa. Agora, o dado é inconveniente à minha decisão, não, essa ferramenta está com problemas, a gente tem que fazer uma auditoria para averiguar se está tudo confiável ou não. Isso vem muito pelas pessoas terem um mindset aí de serem data-driven e acharem que são na realidade. Então, o plano de mensuração, ele te ajuda a entender o que você quer e se você não faz, a consequência é, na hora que aperta, na hora que você estiver na merda, o resultado não estiver batendo, você vai falar assim, opa, eu tenho dados, deixa eu analisá-los. Não tem porra nenhuma. Essa é a maior consequência que tem. Você só vai ter o básico. Aquela tag de page view que a gente falou lá, vai estar instalado. Você vai ter o básico, sessão, rejeição, não sei o que, papapá, em outras ferramentas, outras métricas, mas você não vai ter a métrica do negócio, que é específico para você. Porque o maior erro que as pessoas têm com ferramentas de analytics é acreditar que a gente é que se adapta às ferramentas. Mas, na realidade, é a ferramenta que se adapta ao nosso negócio. A ferramenta, ela tem o básico, o setup básico dela ali. Mas qualquer coisa você pode mexer, investigar, analisar e transformar isso para você. É esse um erro que o plano de mensuração ajuda a corrigir. E a consequência é justamente você não ter informações para o teu negócio. Você vai ficar perdido. Traz um exemplo assim, prático de um negócio que eu acho que é fácil das pessoas tangibilizarem esse negócio. Eu vou trazer um exemplo que eu vivenciei numa pizzaria. Tá bom. Domino's Pizza, inclusive. Então, a Domino's Pizza... Agora ela tem toda a estrutura brasileira e tudo mais, mas teve uma época que ela foi... O trabalho era junto com a DPI, que é a Domino's Pizza International. E a DPI, ela chegou e falou o seguinte, olha, a gente tem o mesmo site no mundo inteiro. Então, a gente vai implementar esse site, a gente faz vários testes AB e vários testes de usabilidade nos Estados Unidos. E esse site sempre vence. Ponto. Então, não tinha... Os caras não deixavam a gente ter argumento. O time da Domino's, junto com a Métricas Boss, batemos muito na tecla de falar que a gente tem que fazer no mínimo um teste de estabilidade aqui no Brasil. No mínimo. Porque as perguntas que a gente devolveu pros caras da GPI lá foi, cara, você sabe que aqui a gente tem pizza de batata frita, mano? A Domino's não tem, mas a Domino's tem pizza de pão de alho. Não tem essa porra nos Estados Unidos. Isso tem um negócio de cultura. Aqui tem um fenômeno chamado cultura que vai mudar o jogo. Sabia que aqui a maioria das pizzas são vendidas meio a meio? Lá não é, um sabor só. Então, existem especificidades. As pessoas gostam mais aqui no Brasil de pizza de calabresa sem cebola do que com cebola. Dados que eu estava analisando do próprio negócio. Então, devolvendo isso, cara, como é que é a tua experiência para fazer isso acontecer? Se a Domino's não tivesse, se a gente na Domino's não tivesse criado as perguntas
para que a gente sempre tivesse os dados que já ajudassem a gente a responder, a gente tinha sido, avassalador. Toma, é o site novo da DPI e foda-se. E acabou. Acabou, não. A gente fez teste de estabilidade, a gente conseguiu provar por dados que o site tinha que mudar e demorou 3 meses para o site da DPI sofrer atualizações e vir para o Brasil. Quando veio para o Brasil, veio com algumas funções que não tinham no mundo inteiro. Que eram funções que a gente, baseado nos dados quant e quali ali, conseguiu tangibilizar que precisava. Mesmo assim, o resultado não foi bom e hoje a Domino's está trocando o site de novo e saiu 100% da Domino's Pizza International para ficar operando aqui, porque sabe que o negócio é muito diferente. E tem vários erros no que é a Domino's Pizza International. A gente aqui do Tupiniquim falando com os caras lá que inventaram os negócios. Pô, você faz teste de usabilidade, teste AB nos Estados Unidos. Você não faz no Brasil. Já acabou, é outro jogo. Então, se a gente não tivesse criado um plano ali para a gente entender perguntas, entender o comportamento, a gente estava perdido. Então, se a gente, por termos feito o plano de mensuração, na qual a gente fez o seguinte, cara, qual o tipo de pizza a pessoa mais consome? Existe alguma especificidade? A pessoa pede para tirar cebola, pede para incluir mais queijo? São perguntas que a gente fez e os dados foram configurados para responder a isso. E a gente conseguiu chegar lá na Domino's e falar, não, só, o que você está querendo não faz sentido. A gente precisa mexer nisso aqui. Então, esse é um exemplo muito simples até. Eu acho que eu posso dar um outro exemplo aqui, que é algumas lojas da Domino's, elas não abriam para almoço. E a gente fez a pergunta lá no plano de mensuração que foi, por que essas lojas não abrem para almoço? Tem algum motivo? Porque elas acreditam que não tem retorno. Será que não tem retorno mesmo? Vamos analisar aqui? Cara, simples, pelo Google Analytics deu para responder isso. É só a gente saber a quantidade de pessoas que acessam o site na hora, perto da hora do almoço, e qual o CEP que a pessoa digita para poder a região. Com esse CEP eu consigo entender qual loja, estando aberta, teria essa demanda reprimida. Então, loja, começa a abrir na hora do almoço, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Pô, fez. Pô, a loja agora abre para o almoço direto, porque faz sentido que as pessoas compram pizza no almoço, as pessoas compram sanduíche no almoço. Então, muito qualquer coisa, né? Do jeito que as pessoas... E a gente tá usando a Domino's aqui como exemplo, mas a grande maioria das empresas... Cara, tem uma... Eu até não vou abrir o nome, mas é uma mentorada nossa lá. Tá no grupinho com você lá. E aí, eu tava com uma dificuldade e eu falei assim, olha, me traz essa análise aqui, deixa eu olhar com calma, mas me traz essa análise aqui pra gente entender, cara, um negócio muito básico, tipo assim, qual campanha tipo assim, pega as campanhas de ads e vê o CPA de cada uma e traz pra mim, ó, quantas estão no CPA super bom, quantas estão no CPA ok, quantas estão no CPA alto, tipo, cancelar tal. Só isso. Tira uma foto, né? Uma foto e traz pra mim. Aí beleza. Aí deu uma semana, 10 dias eu cobrei. Falei, e aí, ela? Então, mineiro, tem uma boa notícia. Aí ela falou, cara, a boa é que a gente tá fazendo. A má é que a gente não tinha nada. Nada disso. E é inacreditável. Aí eu falei assim, tudo bem. Eu tô cansado de ver esse negócio. Cara, uma empresa grande e tal. E aí ela... quanto maior a empresa, pior. É mais cagado, Não, aí a resposta dela foi assim, eu não sei como a gente chegou até aqui assim. Eu falei, cara, então, é esse o ponto. Porque a gente começa a ter um tanto de reforço positivo e a gente ignora o que está acontecendo. Exatamente. Então, tipo, você fez, sei lá, 10 campanhas, provavelmente uma foi uma bosta, uma foi maravilhosa e várias mais ou menos. Você olhou tudo, porque você não sabe o desempenho de cada uma, e falou assim, foi bom. Show de bola. Vou botar a cabeça em outro problema. Só que é muito dinheiro que é jogado fora nessas coisas, sabe? Então, é triste, mas tudo bem, vamos lá. Vamos pro problema 2. Então, primeiro, eu acho que é bem claro, o plano de mensuração e, consequentemente, isso, né? Uma vez que eu entendo o que eu quero responder, eu entendo o que eu preciso coletar. Perfeito. E, a partir disso, eu vejo que ferramenta vai me trazer esse negócio. Exatamente, porque não é toda ferramenta que vai... O Google Analytics não vai te trazer dados qualitativos, por exemplo. Então, se você quer alguma coisa... de um dado mais quali, talvez você tenha que ir para uma ferramenta de pesquisa rodando dentro do seu site. E nem tão específico para o usuário, como um Mixpanel, Amplitude da vida vai trazer. Exatamente. Então, acho que você tem que entender, porque você, às vezes, acho que é o segundo problema aí que a gente vai falar, é justamente esse, é o setup. Por você não ter uma pessoa que é responsável pela tua área de analytics, a maioria das empresas não tem.
que a maioria das empresas tem hoje é alguém responsável pela área de dados. E normalmente é alguém de BI, alguém de Big Data, alguém de Data Science, mas não tem ninguém de Analytics. Esse é o ponto de verdade. Então o setup hoje, o que eu vejo muito é o setup by the way. Você foi, tipo, qualquer coisa, meu irmão. Por quê? Eu tenho uma squad que é de produto. E essa squad, a galera já estava acostumada em outras 2 empresas a usar o Mixpanel. Instala o Mixpanel, ponto. Aí eu tenho uma outra squad, que é uma squad de growth. E a squad de growth se amarrou na Amplitude, implementa Amplitude. Eu tenho uma outra que é de marketing, implementa o Google Analytics. Aí na hora que não sou nenhuma dessas 3 áreas, sou de negócio, faço a pergunta assim, por exemplo, qual a nossa taxa de conversão baseada no cohort XYZ? Cada um vai me dar um dado diferente. Sim. Qual dado que eu confio? Qual ferramenta que eu vou analisar esse dado? Então, hoje, a falta de uma pessoa responsável pela área de Analytics faz com que você tenha um setup pela caralho. O que eu mais conheço em empresas grandes é, cara, a gente aqui tem Google Analytics 360, ou seja, paga a ferramenta. Uma fortuna. Tem um Amplitude, plano Growth, eu tenho Bixpanel, plano não sei o que, eu tenho Salesforce, eu tenho 6 ferramentas, mas eu não sei esse dado aqui de qual que eu puxo. Você lembra do problema que a gente falou inicialmente lá, né? O problema número 1 do plano, você saberia que ferramenta responde a isso. Então, hoje, não ter uma pessoa responsável faz com que o negócio fique numa desorganização. Eu não estou nem falando que é um erro você ter essa descentralização. Isso tem que acontecer. As pessoas têm que ter acesso a esses dados para poder ir lá sozinhos buscar. Mas o problema é a desorganização, porque você não tem hoje o que simplesmente alguém que fala o seguinte, olha, você quer ver churn, você vai ver no Amplitude. Você quer ver o cohort no Mixpanel. E você quer ver a taxa de conversão no Google Analytics. Pronto. Perfeito. Você não vai ter essa confusão de informação de cada ferramenta puxar de uma maneira diferente. O problema não é ter várias ferramentas. O problema é isso não estar orquestrado. Organizado, exatamente. Você pode ter, porque é aquilo que a gente falou no problema 1. Talvez uma ferramenta vai responder uma coisa, a outra e a outra. Mas se você tem isso organizado, você sabe, na hora que você for analisar a métrica tal, na hora que você for analisar a resposta XYZ que você quer, você vai buscar naquela ferramenta e acabou a discussão. O problema é que as pessoas vão de novo, né? Vão puxar o dado de cada ferramenta, e aí uma ferramenta vai ter um número bom, outra vai ter um número ruim, e vai confiar na que tem um número bom. Ponto final. Porque essa é que tá puxando sardinha. Ela vai confiar muito no que ela quer ver, né? Independente do tipo, se ela está buscando um problema para apontar, ela vai confiar no que está mostrando o número ruim. Exato. Né? E tem uma das coisas que eu falo, quando a gente está falando de dados, de análise e tal, que é uma boa prática, é que eu falo que a gente tem que ser humilde, porque se a gente torturar os dados, eles confessam. E essa que é a merda, porque é isso, você ficar apertando o dado e falar assim, não, mas é porque eu quero ver isso, aí eu puxo aqui, não, mas isso tá me dizendo isso, mas agora eu vou botar um filtro pra botar das últimas 3 semanas, sabe? Aí, pronto. Aí você vai ver o que você quer ver, então, não é tão difícil. Esse é um outro problema, você não ter os períodos que você vai definir os períodos que você analisa cada tipo de métrica. Esse é um problema sério. Você vai analisar no período que te puxa a sardinha, sacou? Então, um exemplo muito, muito claro é a galera que usa, por exemplo, Google Analytics para analisar a métrica de usuários, que aí ele separa lá em novos e recorrentes. Esse status de novos e recorrentes, ele muda de acordo com o período que tu analisou. Com o período, lógico, Ponto. Então, se eu acessei em agosto e acessei em setembro, e você está analisando de agosto a setembro, eu sou recorrente. Sim. Mas tu olha só setembro, eu sou novo. Acabou. E aí as pessoas falam, não, olha essa métrica todo dia. Não faz sentido. Sim, perfeito. Porque você está olhando todo dia você está tendo um dado totalmente fake. Isso é um Mas aí talvez se o que resulte da pessoa lá for tantos usuários novos, ela pega isso todo dia para dizer, 90% de usuários novos. E não é nem usuário, né? Porque não tá nem logado, nem nada. Estamos apavorando. Né? Boa, então o segundo, a gente falou da pessoa responsável. Isso aí, né? a pessoa responsável pelo setor. Aí, só que assim, eu acho que o primeiro problema, ele, entre aspas, é fácil de resolver com recursos que já tem. Você precisa mais tomar vergonha na cara e pegar e fazer o negócio. O segundo é mais complexo. O segundo é mais complexo, né? E que tipo de profissional, assim, meio que você precisa ter o nível de senioridade ou para caber aqui? Cara, eu acho que todo mundo pode se transformar, tá? Acho que esse é o primeiro ponto. Você não precisa correr atrás de alguém de mercado para ser responsável por isso. Ultra especialista. Eu acho que você pode chamar alguém ali. E aí, minha opinião é que, pelo menos eu, particularmente, separo assim, sempre separei minha vida inteira e na Métricas também assim. Na Métricas hoje eu tenho 2 times. Eu tenho o time de insights, que é o time de negócio, e eu tenho o time técnico. Meu time técnico entende de negócio, meu time de negócio entende de técnico. Mas cada um na sua ilha. Ponto. Então,
minha opinião hoje é que esse time ou essa pessoa de analytics vai ser muito difícil que você encontre essa pessoa polivalente. Que é uma pessoa que sabe, não, eu abro a configuração aqui, abro o GTM, dá o código que eu faço e deixa comigo que eu gero o relatório. Você não vai achar. A pessoa vai ser ruim em um dos dois pontos. Sim. Ou não muito vai ser, cara. Ou muito cara. Ou caríssimo, exatamente. Então, eu acho que você consegue, assim, separar com 2 times, uma parte técnica e uma parte de negócio, mas o que falta, na minha opinião, é um PO. Basicamente isso, cara. Um PO daquele produto, que é o teu time de analytics, ou tua ferramenta de analytics. O que falta hoje é isso, que o PO vai ser... Dono, exatamente. A pessoa que vai, pelo menos, entender que pergunta ela tem que fazer para que alguém execute. E aí, a falta de conhecimento ela é muito forte nesse sentido. Por isso que eu falo que às vezes você tem área de dados e a pessoa fala, não, a gente tem um time de dados mega qualidade absurda e tal. Talvez realmente seja esse time de dados maravilhoso, mas mais voltado a data science, big data, BI, uma esfera muito maior do que a de analytics em si. Então, talvez perguntas mais básicas do que não quanto tempo o usuário demora para chamar amigos para dentro da Singu. Uma pergunta mais simples do que, tipo assim, por que a pessoa demora 5 dias para converter? Alguém não saiba. Sim, perfeito. Porque é outra área que vai ter que responder isso. E aí não tem. As pessoas já estão mirando lá na Lua, mas esquecendo da Terra ainda aqui, sacou? Perfeito. E aí, alguém que seja responsável por chegar num time de TI, num time de dev, porque Analytics, em sua maioria, ainda é muito front ali. Você agora tem um GTM server-side e tal, mas você ainda tem muito front ligado ali. Então, se chegar para um time de dev que ele entenda o básico da implementação, e um time de negócio que saiba fazer as perguntas, o PO vai gerenciar o que precisa ser feito e como você vai extrair essa informação. E as priorizações, no fim das contas, né? Priorizar, exatamente. Eu acho que o que falta é um PO. Eu vejo que hoje uma pessoa... Você pode ter uma pessoa de analytics mesmo, talvez seja cara, você não vai conseguir, você vai ter que consultar uma empresa, alguma coisa do tipo, ou você pode ter um PO ali dentro que venha a ser responsável por isso. Boa. O que mais que nós temos de problema aí? Cara, para mim um terceiro e grave problema que acontece demasiado assim no mercado é a gente ter times de TI sendo os donos do produto ali de analytics e dados. Por que isso é um problema, cara? A gente tá falando de time de TI. E muitas vezes você entra em algumas esferas que são desnecessárias. Eu vou dar um exemplo, né? Você usa o Zoom, não usa? Se tu fosse falar com o time de TI, eu ia falar para você usar o Teams. Por quê? Porque é mais seguro, porque é da Microsoft, tem não sei o quê. Iam listar 70 vulnerabilidades do Zoom e 2 do Teams. Mas o Teams é uma merda. O Zoom é infinitamente melhor. Eu odeio o Teams. Eu também não gosto. Cara, então... tá na Natura, é tudo Teams. Então, toda reunião, e tu tem reunião com eles todo dia, sem exceção. Então, puta merda. Que merda. Mas tudo cara. bem. Mas vida que segue, só um desabafo. Então, quando você envolve o time de TI ele vai entrar numa esfera muito burocrática. Esse é um ponto sério. E o time de TI, ele envolve a empresa como um todo, não só a sua área. Então, o que acontece muito e que eu vivi muito na minha experiência foi, cara, tem um time de TI que é responsável pela ferramenta. Show de bola, pela área, vamos dizer assim. Preciso de uma demanda XYZ, vai entrar na fila. Isso aí é a desgraça da fila. Quando que sobe? Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias vai para o ambiente de homologação. Você homologa para a gente, dia tal, fazer essa migração aqui, o deploy para o ambiente de produção. Cara, não tem escala para isso. Hoje você tem ferramentas como Tilium, Segment, GTM, que para a parte de analytics vão te dar autonomia para isso. Se você envolve o time de TI nessas ferramentas, você fala, não, tá maluco, pode botar qualquer coisa aqui dentro. Não pode liberar acesso para todo mundo. Entra numa burocracia que não gera escala para times de growth, marketing, analytics. Você vai envolver um time que está acostumado com umas paradas que é dar select no banco. Realmente ninguém tem que ter acesso direito a isso aí. Mas aqui não, a gente tá falando de uma outra esfera, muito menor. Sim. Então, eu vejo muito times de TI sendo responsável por isso. Cara, você entra numa burocracia que você demora 3 meses para fazer a implementação, cara. Sim. Uma das coisas que eu tenho, que eu defendo bem, assim, há um tempo, é exatamente o conceito de autonomia para o time de marketing, growth, de um modo geral. Porque senão não dá, assim. E o Brian Balfour, ele fala exatamente isso. Ele fala que quando você depende do time, né, de tecnologia para ajudar o marketing, você sempre vai entrando em umas brigas que é muito difícil você ganhar. Sim. Porque, cara, tem uma funcionalidade que deu bug, tem um negócio que o cliente está pedindo, tem não sei o quê. E aí você não tem como ganhar mesmo, né? E aí, mas nesse caso, a ideia é, tipo, você
ter entre aspas, um time próprio, alguém no time que consiga fazer isso? É isso aí. Eu acho que tem duas situações aí que você pode ter. Você pode desenvolver o time de TI, sim. Tá? Você pode até fazer, entre aspas, um sistema de deploy de uma ferramenta como Tilium, Segment, Tag Manager da vida aí. Ou seja, as pessoas vão ter liberdade de fazer a implementação via essas ferramentas, mas toda terça e quinta a gente tem um deploy. Vamos supor, 2 vezes na semana. Você envolve o time de TI para o time de TI aprovar junto a você o que está sendo implementado. Porque a verdade, no final das contas, é que essas ferramentas permitem você fazer gambiarra para cacete. Então, existe até a validação do time de TI, é um ok deles ali, de, pô, calma aí. Se a gente liberar isso para qualquer um meter qualquer merda aqui, a gente tá ferrado. A gente tá ferrado. Então, existe um primeiro cenário. Você pode envolver o time de TI. Você fala, ó, vamos fazer o seguinte, toda terça e quinta a gente faz o deploy do Tag Manager. Eu não tô falando do sistema, não tô falando do front, eu não tô falando do back, não tô falando nada disso. Tô falando da parte do GTM aqui. A gente olha junto, toda tag que a gente for publicar, a gente descreve o que a gente está publicando e entra ali um PO da vida, uma pessoa de marca, uma pessoa de growth que vai ser responsável por aquilo ali, junto ao time de TI homologa, falando, isso aqui é gambiarra, isso não tem que abrir chamada, tem que estar no código. Ponto, isso aqui não vai subir. Remove isso e a gente dá deploy, ponto. Essa é uma frente. A outra é você ter alguém que seja responsável por isso e que esse alguém vai assinar. É isso aí. Ó, não sei, eu costumo falar que a gente na métrica, muitas vezes os clientes olham pra gente e falam assim, pô, esses caras vão ser agora o responsável por GTM pra gente, que é maravilha. Mas a gente vira o porteirão do Enem. Que aí chega o cliente e fala assim, pô, eu quero subir isso aqui. Não, então isso aqui não pode estar no Tag Manager não. Por quê? Porque isso é código. Você deveria estar ali no teu código, você abrir com o teu time TI. Não, mas se a gente depender deles, vai demorar. Então, mas se fizer aqui, vai dar merda. Se fizer aqui, vai dar muita merda. Então, não. Acaba sendo porteirão do Enem ali de não deixar a galera subir, né? Boa. Mas acho que isso é uma função importante. O que eu acho que acaba acontecendo é... que aí depende também do tamanho da empresa, né? Muitas vezes, no início, você consegue meio que, entre aspas, ir tocando, porque você nem tem recurso para ter uma pessoa só para isso. Mas eu acho que a sugestão é boa, do tipo, ou você tem alguém, ou você cria uma certa cadência ali com quem aprova. E é até melhor, né? Porque aí ele não tem que fazer, ele tem que aprovar. Exatamente. Então, meio que assim, o trabalho grosso você fez, ele vai lá e tal. E a grande merda é que, assim, numa empresa que precisa crescer rápido, cara, 15 dias é um tempo infinito. Né? E muitas vezes é isso. Ainda mais se é para coletar dado, você tá ferrado. Pensa, né? Ou para corrigir algum problema e tal. Realmente é um tempo muito louco. E existem momentos também que podem acontecer, né? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu com a gente. A gente ganhou um stand do E-Commerce Brasil no evento deles. Pô, mas era na terça-feira, assim, terça-feira, ó, a gente deu um stand. Não, segunda-feira a gente deu stand e começa a quinta. Cara, planejamento vai pro lixo, né? Tipo, agora vamos dar atenção para essa merda acontecer. No meio disso, a gente queria fazer uma ativação dentro do stand, que era da pessoa usar a nossa ferramenta, que era a ferramenta que a gente tinha, chamada auditoria de Google Analytics. A pessoa botava login e senha lá, botava, o e-mail dela, dava um ok pro Google, e a gente analisava 12 critérios dela e falava quais que ela passou e quais que ela não passou. O que isso gerava para mim, né, como negócio? Eu tinha o e-mail da pessoa, quantos por cento essa pessoa tem do dado ok, quantos não tem. Dela, né? E exatamente, eu posso prospectar com essa pessoa alguma coisa depois, né? Cara, a gente precisava ter do nosso lado essas coisas preparadas. Quando é que isso foi ficar preparado? Quinta-feira de manhã. Porque até quinta-feira foi arte do stand, não sei o que, compra passagem, hospedagem da galera, não sei o que, quem é que vai estar lá? Quinta-feira de manhã, enquanto meu sócio foi para lá na quarta-noite até quinta de manhã ele ficou programando, codando para a gente poder ter essa informação no nosso banco ali e também deixar o ambiente melhor possível. Se a gente não tivesse condições de ter escala e rapidez com uma ferramenta tipo Tag Manager, eu ia ter que pedir para o meu sócio, além de desenvolver, escolher alguém do time para fazer essa função. Não precisa. Preciso do meu time de insights fazendo a parte ali de Tag Manager, deixando tudo ok. A gente fez publicou todas as coisas que a gente precisava na ferramenta. Cara, foi. Quinta-feira de manhã, quando a galera estava usando a ferramenta, a gente estava coletando dados, estava funcionando. Mas existem momentos que é um Deus nos acuda, né, cara? Pô, e faz parte. Faz mesmo, parte, né? vai acontecer. Vai acontecer, é normal. Tipo, pode acontecer do nada de ser aprovada a campanha na televisão, meu irmão, amanhã.
e você já ter tudo pronto, porque você estava tentando prever essa parada há um tempão, já está tudo pronto, mas tem um espacinho aí que vão te dar degustação amanhã, durante o horário XPTO, de tu ter ali um anúncio de 30 segundos na TV. Cara, vai, Deus nos acuda. O que você vai fazer? Como é que você vai medir o resultado dessa TV e tal? Vai para agora. Se você tivesse que ainda pausar a demanda dos outros, priorizar as suas, para subir a homologação, para testar, para subir, já era. Perdeu tempo. Boa. Então, então, o terceiro problema... A gente falou de time de TI ser responsável aí pela Então, tem o responsável e o terceiro, o time de TI. Então, primeiro, questão do plano de mensuração. Segundo, ter uma pessoa responsável. Terceiro, um erro de colocar o time de TI como ali. E você acha que tem mais um aí, problema? Cara, tem. Pra mim, acho tem vários, né? Com certeza. Pode ficar aqui um tempão. Mas acho que o quarto e maior problema, cara, é as pessoas só darem poder ao dado no momento que tá na merda. Esse é um ponto principal. Então, eu costumo falar, separar isso de análise reativa para análise proativa. Cara, a análise reativa é a obrigação de todo mundo, né? Você com certeza está fazendo podcast aqui esperando algum retorno sobre isso. Sim. Qual vai ser a sua análise reativa? Ver o retorno sobre isso. Ponto. Você fez uma ação, você está medindo a reação dessa ação. Ponto. Isso todo mundo faz. Então a galera que costuma falar, não, que eu montei relatório, você não fez nenhum diferencial. Essa é a tua obrigação, porque se tu fez uma ação, tu tem que relatar o retorno dessa parada. Ponto. Agora, as pessoas só fazem isso. O que eu sinto é que a maioria das pessoas que usam ferramentas de dados, elas só fazem isso. Elas fazem uma ação e vão agora ver o resultado dessa ação. Aprende com isso, faz outra ação, vê o resultado. Aprende com isso, outra ação, faz resultado. Só que não é aí que tá o ouro. Porque isso, cara, você vai aprender, vai te dar um norte para você evoluir em diversas coisas. Mas a análise, para mim, proativa, é o que vai fazer você descobrir o ouro. É o que vai fazer você descobrir as coisas de verdade ali. Então, um exemplo aqui de análise proativa é o que a gente falou lá no início, de fazer perguntas. Mas, cara, para mim é ser cético de tudo que acontece. Então, eu costumo falar que quando você abre um site, normalmente o site tem a logo na esquerda, tem a busca no meio, tem o login na direita, embaixo normalmente tem um banner. Cara, pergunta básica, por quê? Por quê? Por que tá assim? Se alguém te responder com algum sentido lógico do porquê que tá assim, acabou, faz sentido. Agora, a maioria das vezes você vai perguntar por quê? Porque a gente acredita que é assim no mercado, porque todo mundo faz assim. Mas e aí, por quê? Sacou? Tipo, eu acho que a análise proativa, na minha opinião, a análise proativa é você ser cético contra tudo que está acontecendo e você ter informações que te ajudem a drivar isso, sacou? Eu acho que isso, para mim, é ser até data informed, né? Nem data driven. Né? É informado pelos dados mesmo, que os dados te informem do porquê que aquilo que alguém está fazendo ou porquê que aquilo que foi feito, qual o motivo daquilo existir. Isso é muito importante. Acho que a curiosidade vem... O Thiago Barra falou isso aqui, né? Um bom profissional de dados, uma pessoa que trabalha bem com dados, ela é curiosa pra cacete. Sim. Sabe o que é curioso? Falando em curiosidade, né? Um negócio que é curioso é que eu acho que eu tenho uma prática que veio muito da RD, e eu acho que a RD ela é militar nesse sentido, que eu acho que ajuda muito nessa história da análise reativa, proativa e tal. Que, cara, o Eric, né, o CEO da RD, ele é militar com cadência de relatório. Mas qual que é a lógica dele? E, nossa, eu cansei de escutar isso. Meu Jesus. O relatório, e eu acho que esse é o maior erro das pessoas, não é para quem tá lendo, é para quem tá escrevendo. Então, a grande lógica da RD sempre foi o seguinte. A gente tem 3 cadências. Semanal, mensal e trimestral. Semanalmente é muito mais para forçar você olhar, analisar e ver se tem alguma coisa ali. Perfeito. Dificilmente você vai mudar o plano muito bruscamente. Perfeito. Por causa de um número na semana. Mas você viu, opa, tá na hora de ajeitar aqui, aquele negócio que eu fiz deu certo, isso aqui deu errado, isso aqui ainda não conseguiu dado, tô travado aqui e tal. Tanto é que a gente falava que era 20 minutos, meia página. Ponto. Você tem que conseguir enxugar o que está acontecendo ali. Legal. Aí o mensal, de fato, você faz uma primeira... É onde você, de fato, pega os números e faz um diagnóstico das coisas. Mas aí o diagnóstico não é o que está com problema. É um diagnóstico dos números. Exatamente. Então,
Se você vendeu bem pra caralho, Por quê? Por que você vendeu bem pra caralho? Se você gerou muito lead, por que você gerou muito lead? Se a taxa caiu, por que caiu? E por aí vai. E nem tudo você vai ter resposta, tudo pronto e tal. Mas fala, ó, tem uma hipótese aqui, outra aqui, tal. Mas porque é uma primeira forçada de barra de você não precisa esperar a venda cair para olhar para ela. Exatamente. Né? Então, por exemplo, várias vezes a gente viu que tinha coisa estagnando. Ou o ritmo de crescimento diminuía. E aí, quando, tipo, se você tem a ótica do problema, só de ser do reativo ali, cara, se você ainda está crescendo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Agora, cara, a gente tava crescendo, sei lá, 20%, 22%, 25%, 18%. Agora foi 8%. Ainda é bom? Ainda é bom, mas o que Por que caiu? por que está crescendo menos, né? Nem caiu, né? Mas é isso. Então, dali, desse mensal, cara, já brotava muita coisa que não era... Tinha os problemas óbvios, mas tinha muita coisa também que já li. E o trimestral, aí sim, o trimestral era um nível, assim, de muita profundidade, onde você ia, na verdade, analisar também todos os projetos que rolaram no último trimestre, os próximos que iam começar, os que iam continuar. Então, Então, era meio que assim, o semanal era o reativo, e o mensal e o trimestral... O mensal era um meio a meio, e o trimestral era muito de... E daí? O que eu vou fazer baseado nisso e tal? Então, essa é uma... Pô, eu acho que esse é um ótimo problema de trazer, porque mesmo passando por isso tudo, velho, recentemente eu passei por problemas assim na Singular, e culpa minha mesmo, minha com o meu time, de demorar demais a ver um negócio acontecendo. É normal. E era assim, é como se a notícia estava vindo. Tá chegando. A hora que ela explodir. Dá pra ver. Pum, veio, né? E não precisa ser um gênio e trabalhar com machine learning para ver ela. Ela precisava abrir o olho. Era esse o negócio. Então, acho que é um negócio bem interessante isso que você trouxe. Porque é um hábito mesmo, assim, de só olhar quando dá merda. E as pessoas têm costume de chamar essas áreas de relatório de BI, né? Pô, isso é um ódio ao BI, né, meu irmão? Porque, porra, BI é Business Intelligence, você tá fazendo relatório. Você tá reporting, não intelligence, exatamente, né? Sacou? E o reporting em si, dependendo do que você vai fazer, se não tem por trás alguém que tá contando a história dele, dá pra você deixar isso automático, brother. Sim, agora, lógico. O que falta, eu costumo falar isso com o meu time e trabalho muito com eles. A gente tem que ter a parte exposta para as pessoas verem. Para as pessoas entenderem o que você está falando. Mas a tua responsabilidade é contar a história que o dado está trazendo. Exato. Então você não tem que... Eu costumo falar que conforme você vai evoluindo na análise que você está trazendo para aquele cliente ou para dentro da gente mesmo aqui no negócio, conforme você evolui, você percebe que você não precisa olhar para a parada, você olha para a pessoa. Porque você sabe a história que está contando. Só deixou para ela poder ter um olhar ali. Então eu posso chegar para você e falar assim, ó, nossa taxa de conversão, ela caiu em 12%, e analisando eu consegui ver que o principal canal que trazia uma taxa de conversão alta, nesse mês caiu, que foi o Google Ads. Olhando aqui, a gente fez uma campanha XYZ que trouxe muito tráfego desqualificado, que você pode ver aqui. Esse tráfego desqualificado é a hipótese da causa dessa taxa de conversão cair. Isso é contar a história. E muitas vezes, assim, olha, eu não sei a história que está aqui por trás. Sei. Mas eu já vi que tem um problema. Eu já vi que tem um problema. Então agora eu vou investir meu tempo para justificar por que é isso. Esse é o problema. Agora eu vou entender o porquê desse problema. É contar a história por trás do dado. Acho que a teoria da Pixar é muito boa para fazer isso, inclusive. O que é a teoria? A teoria da Pixar é: um dia era dessa forma, até que aconteceu um evento que deixou desta maneira, e até que você executou um outro evento que fez ficar assim. Então a teoria da Pixar, qualquer desenho da Pixar é assim, né? Tá tudo lindo, pega aquele filme Up, tá tudo lindo, o casal maravilhoso, a mulher morre. É o evento que faz mudar tudo. Quando esse evento faz mudar tudo, o que ele faz? Ele tem que mudar a vida dele, porque a vida dele não é mais estável. Aí ele fala, vou levar a casa pro paraíso das cachoeiras lá, que a mulher queria. Ocorre todo um evento até que haja uma segunda mudança, que é a mudança de ele encontrar alguém que mudou a vida, alguma aventura que fez acontecer aquela história, até que chega no final, que é o resultado feliz. Então, a teoria da Pixar é dessa forma. Pode pegar qualquer filme, Divertidamente, pegar Toy Story, a parada do tipo assim. Bom, eu não sabia não, verdade. Várias vezes no podcast tem perguntas que eu sei a resposta, mas eu pergunto porque... Mas essa eu não sabia mesmo. Boa. Cara, eu acho que tem um quinto problema,
E aí vamos fechar nele, porque realmente dá pra ficar até amanhã falando desse problema. Vamos fechar no quinto, que eu acho que tem algumas outras coisas que eu quero falar. E que ele não tava muito no script e tudo mais, e que é exatamente o que tá escrito na sua camiseta. Aliás, o tio, tá pegando a camiseta dele aqui? Tá? Então mostra aí, ó. Pra quem tá só ouvindo a gente, tá assim, ó, caçando o Hippo, né? O Hippo, desde 2014. A galera no aeroporto ficou me olhando achando que eu era caçador. E, cara, esse eu acho que é um negócio bem legal da gente falar, porque é um problemaço. Talvez seja o maior problema no fim do dia. Eu acho que é o maior problema. Então, explica aí para as pessoas o que é o Hippo aí, né? A sigla, né, do Hippo, né? A gente brinca que é o hipopótamo, porque parece, né? Isso em inglês, mas é o Highest Paid Person Opinion. Então, a opinião da pessoa mais bem paga. Hoje em dia, a gente não tá nem falando da pessoa mais bem paga. Na verdade, a gente fala da pessoa que toma a decisão, que tá sentada na cadeira. É uma alusão a uma hierarquia, né? Aí, então, perfeito. A pessoa mais bem paga, ela tem uma... Supostamente vai ser quem tá na cadeira e vai falar, faz isso aqui eu não aprovo. Uma alusão a isso. E esse, sim, eu acho que é o maior problema. Eu falo que a gente caça hypos aqui porque é justamente isso. O que a gente fala, o que a gente ensina, o que a gente age, como é que os dados podem servir a seu favor para você chegar no hypo e falar para ele, cara, você está tomando decisão baseada no teu achismo. E ela deveria ser baseada em dados. É muito comum você encontrar um hypo, porque toda vez que o dado for inconveniente a ele vai dizer que esse negócio não funciona, para você confiar na experiência dele, porque ele já faz isso há 15 anos. Então, segue dessa forma aqui. Sim, perfeito, exato. Todo mundo já encontrou um hype na vida. E é foda, porque, de fato, a gente não tá dizendo que é uma botar assim, não é que a experiência não conta, não é esse o ponto, né? O ponto é de isso ser o grande critério de tomar de decisão. Exatamente. Né? Então, é interessante, e aí quem está em posição de liderança, inclusive, tem que tomar muito cuidado com as coisas. Porque, por exemplo, do direto com o meu time, eu falo assim, putz, mas a gente de repente podia fazer tal coisa, né? Podia olhar tal coisa. E na cabeça das pessoas eu tenho que fazer tal coisa. Então, direto eu falo assim, gente, vocês não vão concordar comigo, não. Então, tem os dois lados, assim. Tem e as pessoas não estão erradas. Não, sim. Porque no fim do dia... É a cadeira dela mesmo que tá aí. Exatamente. Então, assim, eu acho que a grande dica é... Quem tá na posição de liderança, tomar muito cuidado e alinhar com um time que... Sim, a opinião é válida, mas não é o grande critério de tomar de decisão. Mas assim, se no fim do dia a pessoa ainda falar assim, cara, entendo tudo, ainda vamos por aqui, porque sim, paciência, mas é o dela na reta também. Isso aí, então, show de bola. Essa é a primeira coisa. A segunda se você está num ambiente que isso acontece, se você consegue fazer um trabalho de extrair dado, analisar, contar boas histórias e tal, e levar para essa pessoa e ponderar, show de bola, pode ser que você tenha uma tomada de decisão diferente. Se ainda assim você está num ambiente, né, cujo hipopótamo aí é extremamente intransigente e que não quer saber os dados, não tem o que se fazer, sai dali ou convive com isso. Então, acho que essa, pelo menos a minha visão das 3 coisas que dá para fazer aí no negócio. Eu concordo e eu acho que tem 2 partes importantes, né? Primeiro, quem não está na cadeira, é entender que você trabalha numa empresa que não necessariamente é uma democracia. Exato. Acho que é importante. Não é a opinião de todo mundo vai fazer aquilo valer. Graças a Deus, né? Porque senão Exatamente. Mas tem um outro lado também de quem está na cadeira entender o seguinte, cara, você não é o responsável pelas perguntas, pelas respostas certas. Você tem que ser responsável pelas provocações corretas. Para o seu time trazer as respostas e vocês, em conjunto, tomarem a decisão. O que falta, na realidade, de quem está na cadeira é talvez ter a humildade de entender e falar o seguinte, não sou eu o semideus da resposta. Eu sou a pessoa que vai fazer as perguntas. Para o time trazer as respostas e a gente analisar e tomar a decisão. E aí sim, a minha experiência pode fazer a diferença nessa decisão. Exato. Essa mudança de paradigma que tem que fazer na cabeça de quem está na cadeira. Porque no final das contas, quem está na cadeira tá com a sua cadeira em risco, dependendo da decisão, e prefere ficar confortável na opinião, porque se der merda, pelo menos foi do jeito que eu queria, da maneira que eu queria, seguindo todas as regras que eu impus. Eu tô confortável com isso. Perfeito. Porque se não for dessa maneira, vai ficar puto e falar, pô,
poderia ter sido de outra forma, da minha maneira, que pelo menos poderia talvez estar dado certo. Fica nesse se. Então acho que é uma mudança de paradigma. Primeiro, você que não está na cadeira, entender o seguinte, como que você fala com essa pessoa que está na cadeira, as respostas que ela precisa ouvir para você e ela se drivarem da decisão correta. E você que está ouvindo a gente, está na cadeira, é você entender o seguinte, você não é o responsável pela resposta. Você é o responsável pela pergunta e pela decisão. Exato. Mas a resposta não é você. O Obama palestrou no VTEX. Vou fazer um jabá, palestrei nesse mesmo evento, né? Eu e o Obama compartilhamos o mesmo camarim. Parecia lá no telão, tô zoando. Mas eu tava assistindo lá o Obama e ele falou justamente isso. Ele falou, cara, na minha mesa tinha gente mais inteligente que sabia muito mais que eu de diversos assuntos. Mas eu era o responsável por fazer as perguntas para essas pessoas trazerem as respostas. Acho que isso é o que tem que estar na cabeça de todo líder. Exato. Seja ele que vai trabalhar com dado ou não, né? Mas tem que ter isso. Você ter essa humildade, né? E a experiência, no fim do dia, é muito mais para ajudar a fazer pergunta também, sabe? Assim que eu entrei na Singu, até um estudo que eu acabo falando bastante, né? Do estudo de retenção, eu acho que você já viu, né? Das grandes descobertas que a gente fez, das transformações que a gente fez e tal. Mas no fim, aí perguntaram, mas como foi o processo? Eu falei assim, cara, eu tinha 2 moleques lá muito bons mesmo, o Daniel e o Manuel. Os 2 eram estagiários, estudavam na Poli, ainda estudam e tal. E o nosso trabalho foi, eu olhando a situação, com a minha experiência e tudo mais, eu fiz um listão das hipóteses que eu tinha e das análises que a gente deveria fazer para aquilo ali. E eles extraíam os dados, trabalhavam os dados e já criava mais coisa em cima. Do tipo, tá, mas você falou dessa hipótese, mas eu também tenho esse dado que às vezes eu nem sabia que tinha lá no banco, entendeu? Perfeito. Então, quando a gente entende esse game, eu falei que foi meio que assim, foi alguém pensando, dando o pontapé inicial e alinhando a direção, os moleques trabalhando muito pesado para conseguir tirar os dados, tratar tudo, e a gente voltava, eles apresentavam, e aí, de nonovo, a sua experiência ajuda na leitura Exato. De alguma coisa e tal. A sua experiência já ter vivido algo daquele tipo. No meu caso hoje, especialmente, né, com a mentoria lá do GLA, o que acabou acontecendo cara, é um repertório que aumenta muito. Perfeito. Então, já passaram ali, sei lá, 60 empresas. Eu já vi números de todas elas, relatórios de todas elas, o que funciona, não funciona. E aí é engraçado porque hoje eu falo que eu tenho o olho podre. Eu já olho algumas coisas e falo, isso aí tá esquisito. Vamos olhar mais. Tipo, às vezes eu nem sei a causa do negócio. Mas de tanto que você faz e que você vê. De novo, mas eu não tenho capacidade de tomar decisão pelas pessoas ali. Né? Então esse é um ponto importante mesmo das pessoas terem em mente. Cara, lá na Métricas a gente fez uma cultura interna com esse meu time de insights que a gente faz quinzenalmente a rotina de estresse de hipótese. E é o momento que eu falo para todo mundo fazer o seguinte, bota a sua religião do lado, seu time de futebol do lado, bota o seu bairrismo do lado, aí todo mundo ser cético aqui agora. Pronto. Eu finge que ninguém acredita em nada, só a não ser que a gente tenha hipótese. Então a gente abre os negócios dos nossos clientes, o nosso próprio negócio, os sites, os apps e começa a questionar a porra toda. Essa é a rotina. Então a gente escolhe normalmente 2 ou 3 clientes por quinzena e faz uma rotina de, é isso tudo que a gente precisa saber. E aí a pessoa responsável por aquele cliente vai analisar agora os dados para trazer as respostas. E na próxima rotina, a gente vai olhar e falar, então isso aqui, a gente pode dizer para o cliente que isso faz sentido, porque olha o número. Então, se um dia ele pensar que aquilo não faz sentido, a gente já tem o dado para ele que comprova que faz sentido. Isso aqui, fala para ele que internamente ele gasta não sei quantas horas do time dele para fazer isso que não dá resultado nenhum. Essas horas que ele gasta do time dele pode ser investido em muito mais coisa que está parado lá no backlog que não está fazendo. Então essa rotina é uma coisa que virou cultura nossa lá, de fazer tanto para o nosso negócio como para os nossos clientes. Boa. Cara, eu fui olhar o relógio aqui, eu assustei que já deu quase uma hora, né? Então e não chegou na metade das perguntas aqui. Vamos fazer mais 2 aqui e a gente faz mais uma ali nos extras, né, que a gente coloca na plataforma. Cara, eu acho que tem 2. Uma delas talvez seja a maior dor de cabeça recente que as pessoas trabalham com. Você já até sabe para onde eu estou indo. iOS 14. Que é assim. Vou dar o contexto da pergunta melhor aí para quem está ouvindo. Né? Por um lado, a gente
coleta cada vez mais dados, consegue tomar decisões melhores e tararara, sofisticação e um negócio que evolui pra caramba. Só que por outro, na mesma proporção que Google, Facebook, Apple, não sei o que, facilitaram muito a nossa vida e ajudaram muito em muitos aspectos, na mesma proporção elas têm o poder de controlar esse negócio e foder a nossa vida, inclusive, né? E ontem eu tava entrevistando o Dominique, da Amaro, né? Boa. E, cara, muito do nosso papo uma hora chegou nisso, do tipo, cara, lá os caras são multicanais, é loja física, é iOS, é site, é guide shop e tal. E aí, o iOS 14 e as mudanças dele, né, de privacidade e tal, que sinceramente eu acho, vamos botar assim, as mudanças de lado, mas as premissas como um todo, muito boas, porque tá virando uma farra do boi o negócio. Era, né? A todo momento. Exato, mas ao mesmo tempo ela traz um nível de complexidade muito diferente. Pra onde que tá indo essa bagunça aí? Cara, eu vejo 3 frentes aí, tá? Eu não acho que a Apple startou isso tudo, essa é a minha visão, se preocupando na privacidade do usuário, tá? Eu acho que, claro, a gente tem GDPR aí lá fora, a gente tem LGPD aqui, todo mundo teve que se adequar e tudo mais, mas na minha cabeça é que a Samsung já tem uma área de ads. Você tem TV Samsung? Não. Eu tenho TV Samsung na minha casa. Belo dia, tô Do lá nada. amarradão, andando assim, tá meus aplicativos ali embaixo. Ali Netflix, Globoplay, Amazon Prime do lado. Negócio Star Plus. Eu falei, não tem essa porra. Que merda. Botei a setinha em cima. Pareceu um anúncio da Star Plus na minha TV. Mas eu fui lá ler. Quando eu criei minha conta da Samsung na minha TV, tá lá nos termos e condições que eu aceito essa porra. Então já aconteceu de eu ser impactado na época que o Globoplay veio, eu ser impactado na minha TV Samsung pelo anúncio da Globoplay. Quando você clica, já aparece na Samsung ali um QR Code pra você abrir no teu celular e já baixar e assinar o troço. Sacou? Ou seja, a Samsung tem uma área de ads hoje na TV, bro. Você acha que a Apple não vai ter? Não vai ter, né? Pra mim, a visão da Apple de iOS 14 vem de 2 pontas. Ponto número 1. Olha, você que compra meus produtos, inclusive ela tá fazendo anúncio na TV endoidada sobre isso, né? Você que compra os meus produtos, olha só que legal. Eu agora tenho a publicidade muito foda pra você. O que pro usuário final é do caralho. Só que ao mesmo lado, na minha concepção daqui a pouco eu vou lançar uma área de ads aqui. Tá aí, eu acho que eu preciso comprar mais ação da Apple, Eu sabia? também acho. Eu acho que daqui a pouco ela vai assim, então, deixa eu te falar que eu tenho... Porque você vê, o Galo, tem Galo Ads agora. Exato. Todo mundo vai ter uma premissa. Então eu acho, machismo puro, mas de previsibilidade de negócio, acredito que a Apple já lança uma área de ads dela. Então essa pra mim foi a jogada deles, sacou? Nesse sentido. Mas... Ou independente de ads, no mínimo, controle do negócio. Que vai anunciar, talvez. Então, ó, você quer anunciar para as minhas redes, você tem que, igual faz com as stories, eu vou te aprovar. Você pode anunciar ou não, sacou? Igual o Facebook fazia antes, né? Só 20% de texto e tudo mais. Então, acho que pode ter uma premissa nessa jogada aí. Mas o que eu acredito é que as ferramentas elas vão ser mais donas dos dados, sim, esses players aí nesse sentido, e a gente vai ter que mudar o jogo. Então, o jogo tava muito fácil. Essa é a verdade, né? Era muito várzea, venhamos convenhamos. Muito várzea. Você pegar... A verdade seja dita, você podia pegar a base de e-mail de qualquer pessoa sobre um custo do Facebook, que se foda. Você tá falando anúncio pros outros. Mas o cara não te deu esse e-mail. Deu pro amigo do amigo que te deu essa porra. Então, isso é muito louco. Isso é muito errado. Isso é errado pra cacete. Então, a minha opinião é que eu acho que todo mundo que tinha esse jogo, que era um jogo de fazer merda, vai se ferrar. E agora as pessoas que fazem mais direitinho podem se dar bem e vão, de fato, viver com isso. E no final das contas, quando a gente for botar a mão na consciência, quem tá ouvindo a gente aqui e tudo mais, chega uma pessoa de uma idade um pouquinho maior que a sua e pergunta, você sabe que porra é a Lei Geral de Proteção de Dados? A pessoa não faz a menor ideia que parada é essa. Verdade seja dita. Quem sabe somos nós da área e talvez a nova geração, que já vem sabendo que isso existe, que é possível pedir para extrair um dado, que é possível pedir a exclusão de um dado. Fora isso, cara, o governo é que vai ferrar geral, multando todo mundo porque não tem essa porra. Pra minha visão é essa. Então, eu não acho que o jogo vai ficar tão complexo, principalmente quando você não tá falando ainda de quem tem do dado nominal, né? Por exemplo, ferramentas como Amplitude, Mixpanel, que permitem você ter esse dado nominal ali dentro, Firebase e tal, você vai ter uma certa precaução. Mas se você não tiver esse dado nominal ali dentro da ferramenta, eu posso disparar o cookie para você mesmo sem você aceitar.
Porque eu não tenho o dado que é o mineiro, que é o Gustavo. Eu tenho o dado do coletivo. Então, se você consegue analisar os dados do teu negócio do login para trás, não do login para frente. Sim. Isso mesmo sem pedir acesso para a pessoa. Mesmo que a pessoa dê decline, você consegue, porque você não está pegando nenhum dado dela. Você está pegando o conglomerado de todo mundo. Sim. Então, acho que a premissa vai ser maior para quem tem banco. Que aí já é hoje. E eu acredito que as ferramentas estão deixando o jogo mais difícil, cobrando mais caro. Quem anuncia em Facebook sabe que o custo por lead cresceu exorbitantemente. Mas eu acho que daqui a pouco o jogo vira e a gente arruma toda hora uma nova forma de fazer, né? E assim, né? No fim do dia, é muito dinheiro que essas empresas ganham. Então elas não vão... Tipo, alguma coisa vai acontecer. Exato. Mas é isso, acho que o jogo vai se adaptando mesmo. Cara, é bem legal. Acho que é uma perspectiva interessante. Absolutamente todos os grupos que eu tô... E se eu tô escutando isso, imagina você, né? No próprio GLA aparece direto lá, gente, quem tá isso aqui? E aí você mistura, né? É isso, Ads, aí são as coisas novas, aí é o TikTok Ads, é o Pinterest Ads, e aí junta com o... Então, cada hora é uma plataforma, uma plataforma andando para vários lugares diferentes. Cara, chega a ser meio ingrato mesmo, assim, porque, por exemplo, a gente na Singu agora está num momento de ter que rever tudo de novo. Tudo de novo. E por causa daquele negócio da confiança, assim. A gente conversou uma época que tava zoado. Cara, depois eu acho que a gente foi corrigindo uma coisa ou outra, ajustou. E agora já tá entrando de novo no negócio. Agora eu acho que é um pouco fruto do iOS 14 e tal, mas enfim. Mas que dá dor de cabeça, dá. O jogo vai ser isso, acho que a todo momento. No final das contas, é a mesma coisa que você conversar com o nosso amigo Rafael Reis, ele vai falar de SEO pra você, a mesma coisa. Vai falar de nunca parar, porque no caso do SEO, o Google não quer que você seja bem posicionado, quer que você anuncie, porra. Então, cara, já é um jogo difícil aí, né? Mas aí, eu acho que tem uma grande diferença, eu acho que é um ótimo ponto de discussão. E eu falo isso direto, esses dias eu estava almoçando com o Reis e foi a mesma coisa. Eu acho que tem uma grande diferença do Google pro... Google normal, tanto Search quanto Ads, pro Instagram, Facebook, tudo mais. O jogo do Google, o fundamento é o mesmo desde o início. Sim, perfeito. Muda o nível de sofisticação para bloquear a gambiarra. Perfeito. Então, por exemplo, desde o início, então para quem não sabe exatamente como funciona o Google, a essência é, cara, o Google quer entregar o melhor conteúdo que tem mais a ver com o que o usuário está buscando, porque isso vai fazer com que, né, o cara não parem de usar. Não para de usar, tenha valor e tudo mais. Então, o Google está muito interessado em entregar o melhor resultado para as pessoas. E quando a pessoa chegar nesse site, o melhor resultado não é só o melhor conteúdo, é a melhor experiência. Então, vai ter a ver com... tá se usando muito celular? Então, o Google vai premiar um e vai prejudicar o outro. A gente está falando de velocidade, a gente está falando de qualidade do conteúdo. Então, a galera tá curtindo o vídeo, então se tem só texto e o outro tem texto, vídeo e imagem, eu vou premiar esse aqui. Então, sinceramente, pelo menos eu acho que assim, pode pegar o histórico de algoritmos lá, sempre eu acho que é muito consistente. É muito consistente sobre qualidade do conteúdo, experiência do usuário, sabe? É isso. O que muda de 15 anos pra cá, mudou muito a questão mobile. Então agora mobile é muito mais, botar assim, privilegiado do que era antes. Experiência. Aí, por exemplo, a gente fala dos backlinks. Cara, vai continuar funcionando bem, só que o nível de gambiarra vai diminuindo. Então aqueles textinhos água de salsicha naquelas... Como é que chama aquelas? Botar o link no rodapé. Então, pelo menos o jogo do Google, pra mim, ele é mais... Muito estável, né? Ele é assim, se você faz o game direito, eu acho que a única coisa que mudou nesse sentido desde o início, e assim, de longe eu não sou 10% do resenho em SEO mesmo, eu acho que a única grande transformação que teve, que eu acho que atrapalhou mesmo as pessoas, é o Not Provided. Lá. Esse aí eu acho que foi o que fudeu até quem estava fazendo um jogo direitinho. Mas é que no fim do dia cada um também cria seus mecanismos, algoritmos para ter uma previsão do negócio. Mas
em defesa, eu acho que o Google tende a ser bem menos filho da puta nesse sentido Não, do eu que as concordo. outras. Até mesmo porque todas as melhorias que você vai aplicar ali para SEO vão refletir no teu índice de qualidade lá no Google Ads, né? Esse é o ponto. Exato, Então, é importante. Agora, o que acontece no final das contas é que no Google Ads a gente tem só 4 critérios, ali 5, vamos botar assim, que pô, velocidade, você comprar a palavra certinha, o índice de qualidade, Isso até é muito mais fácil Exato. você fazer o jogo. Então, acho que o jogo que eu cito aqui é mais nesse sentido, ó. No SEO, eu tenho toda a premissa de que eu vou entregar o melhor para o usuário e eu mudo a regra do jogo para isso. Mas também tô te fudendo para estudar tudo de novo e mudar tudo toda hora. Já o Google Ads é super fácil. Ó. Anuncia aqui comigo. Aí a pessoa, quando vai anunciar, vê, meu índice de qualidade é uma merda. Aí começa a aplicar as técnicas de SEO para melhorar. Isso, mas aí por isso que eu falo, no mínimo é muito consistente. Sim, né? perfeito. Porque se o cara também clica no anúncio, o anúncio não funciona bem. Funciona, ele vai te pegar. Para não ficar defendendo o Google à toa aqui, apesar de defender e gostar muito dele, eu acho que tem uma coisa meio filha da puta que o Google fez recentemente, acabei de lembrar aqui, nesse sentido do orgânico, que é com a tese de você dar uma melhor informação para o usuário, que é a posição 0 lá. A posição 0, putz, é uma merda. Então, e eu entendo... Roubou meu acesso, porra. Mas rouba seu acesso. Roubou meu acesso. Rouba seu acesso. Eu falo, eu brinco muito com isso. Eu falo assim, quando eu tô na posição 0, eu só tiro a foto pra tirar onda. Porque fora isso, você tá me fudendo. E de novo, mas pelo menos ainda é consistente, com a parada dele. O usuário leu aquilo que ele precisa e meteu o pé. Agora, de fato, é um problema. Sim. Porque o que o Google tá fazendo nesse sentido, ele, cara, tá catando o seu conteúdo... E fingindo que é dele. E fingindo que é dele, exato. Então, tirando isso, enfim. Vamos lá. Ó, a gente já bateu aqui, fudeu. Vamos esticamos muito. Eu falei com o Dominique fora do microfone aí que a boa da verdade é que eu queria fazer o Deep Grove com umas 2 horas e pouco, velho. Só que eu acho que nem todos os convidados curtiriam e nem todos os ouvintes, assim. Então, eu tentando chegar nesse 1 hora, 1h10... Mas vou te dar um dado interessante. Tem o Flow Podcast em 4 horas. Eu sei. Mas é muito doido. Mas demora muito pra ouvir. Pouquíssimos eu ouvi inteiro. Eu também. E eu acho que o game lá dos cortes dele funciona por causa disso. Mas porque assim, no fim, acho que tem várias... o roteiro, né, ele é muito mais para guiar a conversa aqui, mas, cara, é isso. Engatamos bem na conversa aqui, manda bala. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu acho que tem uma pergunta que eu vou deixar ela pros extras ali, que é o seguinte. São 2, na verdade, mas bem parecidas. Uma delas é como estudar e aprender realmente esse assunto de Web Analytics de um modo geral, porque mesmo que você não seja o cara trabalhando intensamente com aquilo ali, é fundamento, né, na verdade. Então isso é uma pergunta. E a outra, que eu acho que vai interessar para muita gente também, é assim, até onde, né, o que um fundador de uma empresa precisa... empreendedor, fundador de uma empresa, precisa saber sobre esse assunto. Meio que o que é o mínimo que ele precisa saber e aí o outro é como que se aprende esse negócio. Perfeito. Então, fica aí a chamada para vocês irem lá na plataforma e assistirem o extra lá, que vão ser essas 2 perguntinhas. Até lá. E aí, vamos fazer um jabá aqui do Prime aí. Já aproveita pra gente fazer aí. A gente lançou no ano passado, né, o Prime. A gente sempre teve como estratégia de negócio o curso, né, da Métricas, como estratégia de captar pessoas boas para o nosso time e também de conquistar cliente. E sempre surgiu uma demanda, né, de ter um curso online. E no ano passado, pandemia, a gente lançou o nosso curso, só que ao invés de a gente fazer vários cursos, a gente lançou uma plataforma mesmo. Pô, bem melhor, um saco lançar curso, né? Porra, por isso que eu fiz a plataforma. A gente fez a plataforma, cara. A gente tem um curso de Google Analytics Tag Manager lá, que é o mais acessado. São 12 horas de conteúdo, é o maior conteúdo em EAD que existe hoje desse tema. A gente tem 13 cursos nesse momento, então tem introdução ao R, a gente tem Google Data Studio, Google Attribution, tudo mais. E a gente está subindo algumas séries lá agora. A gente tem uma série chamada Dev Analytics,
E cada quinzena a gente fala de analytics mais para a parte de implementação mesmo. Ali, de fato, abrindo código e tal. Estão atingindo um outro público que quer aprender um pouco mais sobre implementação. A gente vai ter uma nova agora, que é em cima de um conceito que eu desenvolvi, chamado Data Discovery. Então, eu vou explicar o que é esse conceito, como é que ele utiliza e cases de como a gente aplicou esse conceito ali dentro. A plataforma tem um valor anual, né, e tal, mas as pessoas podem parcelar em 12 vezes. Mas hoje, assim, não tem nenhum conteúdo perto da gente, assim, no que tange a qualidade de analytics em si. Sim. Então, a gente tem, cara, são quase 300 horas de conteúdo lá dentro. Não, esse é um negócio que eu recomendo pra todo mundo. Inclusive, eu proibi o Gustavo de dar desconto. Porra, velho, não é inaceitável. Já é muito barato. Me xingou. Não, xinguei mesmo. Eu falei, cara, tá proibido de dar desconto nessa merda. Tá louco. Quanto que é hoje, não? Hoje é R$299, não Porra, é muito barato. O GLA, esses dias aí também, alguém veio me pedir desconto no anual. Aí eu falei assim, cara, é muito barato. Eu falei, o nosso anual não é tipo... não é nem um curso de um infoproduteiro mal menos. Sabe? Então, não tem desculpa, assim, cara, uma disciplina... O negócio, o ROI dessas coisas, velho, é em uma merda que você deixa de fazer. Um errinho que você conserta e tal. Então, eu recomendo bastante também, fica a dica aí pra vocês. Nós vamos fazer em algum momento, a gente já vem conversando sobre isso, a dobradinha GLA e Prime aí. Né? Quem sabe eles compram a gente no futuro aí, ou a gente compra eles, né? Vamos ver o que vamos fazer. Boa, valeu, meu caro. Obrigadaço aí pelo papo. Valeu, galera.